Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Itã do Orum para o Aiê. Hoje é a nossa última aula e nós vamos falar de dois orixás muito importantes no panteão iorubá, que são Oxaguian e Oxalufã. Na verdade, esses dois orixás, eles fazem parte de um grupo de divindades que nós denominamos orixás Funfun, ou orixás que vestem branco, e que englobam várias outras divindades, como Babá Ajalá, como Babá Epejá, como Orixá Okô, como Ajagunã e etc. Nós escolhemos essas duas divindades como representantes deste grupo de orixás para encerrar o nosso curso. Começando, vamos falar de Oxoguian, ou Oxaguian. Oxaguian é o senhor dos contrastes, um poderoso estrategista e astucioso. Oxaguian é o jovem guerreiro da família dos orixás Funfun e saudado como o senhor de Ejibô, o Elejibô. Oxoguian é tratado como o mais novo dos orixás do panteão branco, mas isso não quer dizer que ele seja um orixá jovem. Na verdade, a gente pode dizer que ele é o menos idoso entre esses orixás. Nenhuma divindade integrante desse grupo é considerada de fato jovial, porque eles pertencem à época da criação, o que os torna possuidores de uma idade imemorial. Oxoguian é uma energia que possui grande fundamento e enredo espiritual e que se torna perigoso para o observador inexperiente, pois ele possui duas faces, a da paz e a da guerra. Oxoguian é um grande dissimulador. Ele gosta de provocar conflitos só para enganar e testar, o que lhe dá o título de Babá Olorogum, o pai da confusão. Patrono da instabilidade, ele também permite a mobilidade. São os dois polos necessários para a produção do dinamismo, o elemento que transforma, que proporciona a evolução ao dia a dia da espécie humana. É Oxalá quem também provoca os delírios e o desequilíbrio emocional, mas é também ele aquele que controla esses delírios. Numa contradição perfeita, Oxaguian produz a estabilidade do equilíbrio, mas transforma-se no ponto fixo de um pêndulo quando promove a desordem e a desarmonia. As pessoas com problemas de saúde também recorrem a Oxaguian para que ele intervenha e faça a vida prevalecer sobre a morte, pois ele também transita entre esses dois campos. Vamos ouvir um Itã que conta como Ajagunã transita entre esse polo do equilíbrio e do desequilíbrio, promovendo a discórdia, mas que através disso ocorre o progresso. Ajagunã instaura o reino da discórdia e promove o progresso. Olodumare dividiu com seus filhos orixás a difícil incumbência de governar o mundo. Ajagunã teve também seu encargo, seu posto, seu oiê. Foi-lhe destinado o domínio do progresso. Mas, em vez do progresso, ele plantou o conflito, a discórdia e a revolução. Com ele, a humanidade conheceu de perto a revolução. Por vontade de Ajagunã, a cisânia se fez entre homens e nações. Governando um território africano, Ajagunã guerreava sempre com os seus vizinhos. Mas os vizinhos iam a Olofim Olodumare e protestavam pela agressividade de Ajagunã. Diante de tantos protestos, o Sexto Supremo o chamou e repreendeu por seus exageros. Ajagunã contestou, dizendo que seu pai vivia confortavelmente, sempre sentado na mesma cômoda posição, não se dando conta do furor transformador que a discórdia de Ajagunã gerava na terra. Ajagunã seguiu guerreando pelo mundo, fazendo do cotidiano dos povos um pandemônio, alastrando a arruaça, o tumulto, a balbúrdia e o litígio. Até que um dia, Olofim tirou-lhe o reino e o baniu para um distante continente.
No exílio, a Jagunã encontrou um povo que vivia em paz, e isso enlouqueceu a Jagunã. Rapidamente criou a discórdia entre aquelas tribos e a guerra instalou-se no país. Tanta guerra fez que ela voltou a se espalhar mundo afora. Olodumare, alarmado, chamou o filho e pediu-lhe que repensasse sua forma de agir. A Jagunã disse que a discórdia era necessária para o progresso. Somente daquela forma, o ser humano criaria anseios de crescer e conquistar novos caminhos. Sim, ele estava exercendo a função que o pai lhe atribuíra, defendeu-se. O Supremo Criador aceitou as explicações de Jagunã. O mundo continuou a guerrear. O mundo continuou a progredir. A Jagunã não para nem para descansar. Poderoso estrategista na batalha, Oxaguian tenta a todo custo evitar o confronto direto, preferindo recorrer primeiro a subterfúgios que promovem a paz. Foi Oxaguian quem trouxe para o homem o ensinamento da diplomacia, da pacificidade, da disciplina, da hierarquia e do respeito. E por isso, ele gosta de mostrar para o homem a guerra e a paz, para que o ser humano possa fazer a sua escolha. Patrono da observação, da leitura e da inteligência, Oxaguian é o senhor da materialidade, quando ele proporciona ao homem a condição de colocar em prática seus pensamentos e suas ideias. É ele quem permite que o ser humano invente, construa e produza sempre novos objetos, levando a vida para novos rumos e construindo novos conceitos. Seguindo esse pensamento inventivo e inovador, essa divindade também tornou-se o proprietário dos assentos. Oxaguian domina todos os bancos, cadeiras e tronos que propiciam um descanso ao corpo humano, pois para esse orixá a felicidade do homem é fundamental. Oxaguian possui ligação com inúmeros orixás, algumas delas muito perigosas e outras detentoras de grande poder e axé. Sendo o único orixá do branco ligado ao movimento e à agilidade, é ele quem promove a comunicação entre todos os orixás desta família, destes orixás com os demais orixás e também de todos os orixás com os humanos. Chamado de Senhor dos Inhames Novos, este tubérculo é para ele tão ou mais poderoso e energizante do que o azeite de dendê é para Exu. Depois de pilado, o inhame recebe o nome de Inhã, de onde advém o epíteto de Oxoguian, o orixá comedor de inhame pilado. O Inhã é um alimento divino e litúrgico que produz a principal refeição desse orixá. Com esse poder inventivo e para ajudar na preparação deste alimento, Oxoguian criou o pilão e a mão de pilão, que se tornaram seu emblema e proporcionaram-lhe outro título, o de Senhor do Pilão. Este utensílio, dentro da religião do candomblé, também pertence a Xangô, o orixá patrono dos elementos fabricados com a madeira. Vamos ouvir um Itã que fala como Oxaguian inventou o pilão. Oxaguian inventa o pilão. Oxalá, rei de Ejibô, vivia em guerra. Ele tinha muitos nomes. Uns o chamavam de Elemoxó, outros de Ajagunã, ou ainda Akinjolê, filho de Ogiriniã. Gostava de guerrear e de comer. Gostava muito de uma mesa farta. Comia caracóis, canjicas, pombos brancos, mas gostava mais de inhame amassado. Jamais se sentava para comer se faltasse inhame. Seus jantares estavam sempre atrasados, pois era muito demorado preparar o inhame. Ejibô, o rei de Ejibô, estava assim sempre faminto, sempre castigando as cozinheiras, sempre chegando tarde para fazer a guerra. Oxalá, então, consultou os babalaús, fez suas oferendas a Exu e trouxe para a humanidade uma nova invenção. O rei de Ejibô inventou o pilão, e com o pilão
ficou mais fácil preparar o inhame, e Elegibô pôde se fartar e fazer todas as suas guerras. Tão famoso ficou o rei, por seu apetite pelo inhame, que todos agora o chamam de Orixá comedor de inhame pilado, o mesmo que Oxaguian na língua do lugar. Vamos agora falar um pouco do segundo orixá de que vai tratar nossa aula, que é o orixá Oxolufã, originário da cidade de Ifon, na Nigéria, onde ainda hoje ele é reverenciado. De movimentos lentos e idade imemorial, Oxalufã encabeça o grupo dos orixás do branco e foi o primeiro orixá criado, de acordo com os mitos, pelo par primordial do início dos tempos, Obatalá e Odudua. Senhor do mundo físico, essa divindade tem a possibilidade de interagir e administrar diretamente os homens, pois foi o criador dos seres humanos e também o responsável por tudo que existe no universo, dos animais aos minerais. Pela sua relação com a criação, Oxalufã se liga com a água, elemento primordial. Mas é como representante do elemento ar que ele se apresenta. Associado ao distanciamento, à solidão e à reclusão, Oxalufã vive nas alturas. Sob sua regência estão os princípios mais antigos da existência humana, como, por exemplo, a agricultura, e os que remontam ao princípio da existência, como a ancestralidade, a vida e a morte, a quem ele está intimamente ligado. Como patrono dos princípios da retidão moral, das tradições e da religião, Oxalufã permite a perpetuação e a evolução religiosa através do ensinamento das liturgias, dos dogmas e da hierarquia. Ajuda nas mudanças necessárias, mas evita a extinção da religião ou de alguns de seus compartimentos, perenizando os ritos que não podem ser esquecidos. Modificados e reestruturados, sim, mas perdidos e esquecidos, jamais. Observando e fazendo seu julgamento, é ele quem administra o comportamento dos homens na religião e em sua vida física e material, determinando o que cada pessoa pode receber. Mas deixa que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, exista e que seja sempre supervisionado pelo Ori ou pelo Orixá de cada um. A criatividade do ser humano e também a beleza produzida pela mão dos homens são favorecidas e protegidas por essa divindade. As suas principais insígnias são um cetro real, que serve também como apoio para o seu caminhar, chamado Opachorô, e o seu alá, um pano branco que simboliza a parte divina, que protege e encobre a parte física. Esse pano sagrado é a representação do firmamento cobrindo a terra. Utilizar a cor branca transmite um sentido de paz, de renovação e de claridade a essa divindade. Mas essa cor também é utilizada por outros orixás que nem sempre estão relacionados ao equilíbrio e à calmaria. O Alá esconde personalidades inquietantes, beligerantes, mas que se utilizam da cor branca para produzir harmonia e paz. Vamos ouvir um Itã que conta como Obatalá criou o homem. Obatalá cria o homem. Num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, só existia um infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar. Olorum, o senhor do céu, e Olokun, a dona dos oceanos, tinham a mesma idade e compartilhavam os segredos do que já existia e ainda existiria. Olorum e Olokun tiveram 2 filhos, Orixalá, o primogênito, também chamado Obatalá, e Odudua, o mais novo. Olorum, Olodumare, encarregou ao Obatalá, o senhor do pano branco, de criar o mundo. Deu-lhe poderes para isso. Obatalá foi consultar Orumilá, que lhe recomendou fazer oferendas para ter sucesso na missão. Mas Obatalá não levou a sério as prescrições de Orumilá,
pois acreditava somente em seus próprios poderes. Odudua observava tudo atentamente, e naquele dia também consultou Orumilá. Orumilá assegurou a Odudua que se ele oferecesse os sacrifícios prescritos, seria o chefe do mundo que estava para ser criado. A oferenda consistia em 400.000 correntes, uma galinha com pés de 5 dedos, um pombo e um camaleão, além de 400.000 búzios. Odudua fez as oferendas. Chegado o dia da criação do mundo, Obatalá se pôs a caminho até a fronteira do além, onde Exu é o guardião. Obatalá não fez as oferendas nesse lugar, como estava prescrito. Exu ficou muito magoado com a insolência e usou seus poderes para se vingar de Oxalá. Então, uma grande sede começou a atormentar Obatalá. Obatalá aproximou-se de uma palmeira e tocou seu tronco com seu comprido bastão. Da palmeira jorrou vinho em abundância, e Obatalá bebeu do vinho até se embriagar. Ficou completamente bêbado e adormeceu na estrada, à sombra da palmeira de Dendê. Ninguém ousaria despertar Obatalá. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono de Oxalá, Odudua apanhou o saco da criação que fora dado a Obatalá por Olorum. Odudua foi ao Olodumare e lhe contou o ocorrido. Olodumare viu o saco da criação em poder de Odudua e confiou a ele a criação do mundo. Com as 400.000 correntes, Odudua fez uma só e por ela desceu até a superfície de Okun, o mar. Sobre as águas sem fim, abriu o saco da criação e deixou cair um montículo de terra. Soltou a galinha de 5 dedos, e ela voou sobre o montículo, pondo-se a ciscar. A galinha espalhou a terra na superfície da água. Odudua exclamou na sua língua, Ilei Fé, que é o mesmo que dizer a terra que se expande, frase que depois deu nome à cidade de Ifé. Cidade que está exatamente no lugar onde Odudua fez o mundo. Em seguida, Odudua apanhou o camaleão e fez com que ele caminhasse naquela superfície, demonstrando assim a firmeza do lugar. Obatalá continuava adormecido. Odudua partiu para a terra para ser seu dono. Então, Obatalá despertou e tomou conhecimento do ocorrido. Voltou ao Olodumare contando sua história. Olodumare disse, o mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade. Para castigá-lo, Olodumare proibiu Obatalá de beber vinho de palma para sempre, ele e todos os seus descendentes. Mas a missão não estava ainda completa, e Olodumare deu outra dádiva a Obatalá, a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. E assim, Obatalá criou todos os seres vivos, e criou o homem, e criou a mulher. Obatalá modelou em barro os seres humanos, e o sopro de Olodumare os animou. O mundo agora se completara, e todos louvaram Obatalá. Oxalufã recebeu a incumbência de Olorum para criar um duplo com bases espirituais de cada ser criado que reside no plano espiritual. Nós acreditamos que nós, que estamos aqui no plano físico, somos uma cópia, um espelho de uma versão nossa que está no Orum, no plano espiritual. Esse duplo do plano físico é o receptáculo das forças divinas que participam das liturgias feitas aqui em nosso corpo físico. Presidindo uma dessas liturgias, o Bori, Oxalufã participa na condição de pai das cabeças, ou Babaori, formando assim com Iemanjá, Aiaori, que nós nos referimos anteriormente, um par. Para mostrar a importância de Oxalufã e dos orixás brancos em nossa religião, vamos contar uma lenda que está muito relacionada a uma prática que acontece até hoje em Salvador, na Bahia, chamada lavagem da escadaria do Bonfim. Nessa lenda, Oxalufã é banhado com água fresca e limpa ao sair da prisão. Oxalufã é banhado com água fresca e limpa ao sair da prisão. Um dia, Oxalufã
que vivia com seu filho Oxaguian, velho e curvado por sua idade avançada, resolveu viajar a Oió em visita a Xangô, seu outro filho. Foi consultar um babalaô para saber acerca do passeio. O adivinho recomendou-lhe não seguir viagem, pois a jornada seria desastrosa e poderia acabar muito mal. Mesmo assim, Oxalufã, por teimosia, resolveu não renunciar à sua intenção. O adivinho aconselhou-o, então, a levar consigo 3 panos brancos, limo da costa e sabão da costa. E disse a Oxalá, ser imperativo, tudo aceitar com calma, e fazer tudo o que lhe pedissem ao longo da estrada. Com tal postura, talvez pudesse não perder a vida no caminho. Em sua caminhada, Oxalufã encontrou Exu 3 vezes. 3 vezes Exu solicitou ajuda ao velho rei, para carregar seu fardo pesadíssimo de dendê, cola e carvão, o qual Exu acabou, nas 3 vezes, derrubando em cima de Oxalufã. 3 vezes Oxalufã ajudou Exu a carregar seus fardos sujos, e por 3 vezes Exu fez Oxalufã sujar-se de azeite de dendê, de carvão e outras substâncias enodoantes. 3 vezes Oxalufã ajudou Exu. 3 vezes suportou calado as armadilhas de Exu. 3 vezes foi Oxalufã ao rio mais próximo lavar-se e trocar as vestes. Finalmente, chegou Oxalá à cidade de Oió. Na entrada, viu um cavalo perdido que ele reconheceu como o cavalo que havia presenteado a Xangô. Tentou amansar o animal para amarrá-lo e devolvê-lo ao amigo. Mas nesse exato momento, chegaram alguns soldados do rei à procura do animal perdido. Viram Oxalufã com o cavalo e pensaram tratar-se do ladrão do animal. Maltrataram e prenderam Oxalufã. Sempre calado, o orixá deixou-se levar prisioneiro. Magoado e desgostoso, foi arrastado ao cárcere, sem comiseração. O tempo passou, e Oxalufã continuava preso e sem direito de defesa. Humilhado, decidiu que aquele povo presunçoso e injusto merecia uma lição. E o velho orixá usou de seus poderes e vingou-se de Oió. Assim, Oió viveu por longos 7 anos a mais profunda seca. As mulheres e os campos tornaram-se estéreis, e muitas doenças incuráveis assolaram o reino. O rei Xangô, em desespero, consultou o babalaô da corte e soube que um velho sofria injustamente como prisioneiro pagando por um crime que não cometera. Disse-lhe também que o velho nunca havia reclamado, mas que sua vingança tinha sido a mais terrível. Xangô correu imediatamente para a prisão. Para seu espanto, o velho aprisionado era Oxalufã. Xangô ordenou que trouxessem água do rio para lavar o rei, água limpa e fresca das fontes para banhar o velho orixá, que lavassem seu corpo e o untassem com limo da costa, que providenciassem os panos mais alvos para envolvê-lo. O rei de Oió mandou seus súditos vestirem-se de branco também, e determinou que todos permanecessem em silêncio, pois era preciso respeitosamente pedir perdão ao Oxalufã. Xangô vestiu-se também de branco, e nas suas costas carregou o velho rei, e o levou para as festas em sua homenagem, e todo o povo saudava Oxalá, todo o povo saudava Airá, o Xangô branco. Depois Oxalufã voltou para casa, e Oxaguian ofereceu um grande banquete em celebração pelo retorno do pai. Terminadas as homenagens, Oxalá partiu de volta para casa. Caminhava lentamente, apoiando-se no apachorô, comprido báculo de lenho que o ajudava a se locomover. Seus acompanhantes cobriam-no com um alá branco, alvo pálio que protege o velho orixá da luz e do calor do sol. Quando Oxalufã chegou em casa, Oxaguian realizou muitos festejos para celebrar o retorno do velho pai. Bom, nós aqui chegamos ao final do nosso curso. Existem outras divindades, outros
Existem outras divindades, outros orixás do candomblé que nós não tivemos a oportunidade de abordar, mas nós esperamos que as divindades que nós tratamos aqui, que os orixás que vocês conheceram através dos itãs que foram aqui contados, sirvam para abrir um pouco a sua percepção a partir do candomblé e das demais religiões afrodescendentes. Espero que os orixás sempre abençoem a sua vida e tragam muita vitória, vida longa com saúde e axé. Muito obrigado.